Hoje em dia, na maioria das vezes, o termo fada tem conotação positiva, e devido à mídia que consumimos, você seria perdoado se pensasse que fadas como Tinkerbell ou a Fada Madrinha seriam a definição do livro didático. Embora tecnicamente elas se enquadrem na definição do que é uma fada, acho que é melhor pegarmos essa representação meio Disney e jogá-la pela janela. O que levanta a questão é: o que é uma fada? Termos como feérico, ser mágico ou fada têm sido usados em muitas culturas europeias e se referem a seres físicos ou espirituais com qualidades sobrenaturais. Dada essa definição muito ampla, uma fada pode ser essencialmente qualquer criatura mítica, não um tipo específico de criatura, mas mais um termo usado para categorizar um monte de criaturas. Daí porque os contos de fadas contêm todos os tipos de criaturas mágicas como dragões, elfos, goblins e, claro, fadas. Às vezes, elas têm uma conexão próxima com os humanos e são bastante benevolentes. E outras vezes suas histórias são muito mais sombrias do que os contos de fadas que você pode encontrar hoje. Para entender essas origens e por que elas nem sempre foram tão brilhantes e alegres, precisamos examinar os diferentes tipos de fadas. Na Escócia, as fadas são classificadas em duas categorias que agora são comumente usadas em toda a Grã-Bretanha e em vários outros países. Elas são divididas em Court Silly e Court Ancile. A Court Silly são as fadas que desejam ajudar os humanos. Elas são descritas como as mais belas e vibrantes das fadas. Elas procuram humanos por favores e, em troca, oferecem assistência quando necessário por meio de bênçãos e desejos. Se elas forem ofendidas por um humano, elas sempre tentarão corrigir a situação. Essas fadas são comumente associadas à primavera e ao verão, pois preferem ficar na luz. A Court Ancile são suas contrapartes malignas. Elas são horríveis e não têm interesse em serem amigáveis. Elas são mais ativas durante o outono e o inverno, pois preferem viajar à noite. Elas se envolvem em magia negra e prejudicarão os humanos apenas por entretenimento. Elas também roubam rotineiramente crianças humanas, pois elas próprias são incapazes de se reproduzir. Fadas também podem ser categorizadas como sendo de tropas, solitárias e domesticadas. Tropas refere-se a grupos organizados de fadas, fadas que formaram sua própria sociedade e têm suas próprias regras e leis para governar. Fadas solitárias preferem ficar sozinhas e quase sempre são trapaceiras ou criaturas sinistras. Fadas domesticadas normalmente fazem parte de uma família. Em troca de seu trabalho e serviço, elas recebem comida e um lugar para ficar. Fadas, em geral, são normalmente descritas como criaturas humanas muito pequenas com asas. No entanto, seu tamanho pode variar, pois muitas delas podem imitar humanos em forma. Também temos muitas fadas que não têm asas. Então, não há um tamanho único para todas as descrições de fadas. O Changeling é um tipo de fada encontrado em todos os tipos de folclore europeu. Eles foram deixados para trás por fadas quando um humano foi roubado, geralmente uma criança. O Changeling imitava a aparência da pessoa desaparecida, embora esse disfarce nunca fosse perfeito. Eles cresceriam a um ritmo muito mais rápido, então algumas inconsistências seriam mais fáceis de detectar do que outras. Um intelecto superior a uma criança da mesma idade poderia ser escondido,
mas pelos faciais, dentes longos e olhos anormalmente grandes podem fazer você questionar se isso era realmente seu filho. A história dos Changelings é bastante triste, com alguns tons bastante sombrios. É comum que eles fossem chamados de idiotas, porque eram descendentes deformados de fadas e elfos. Eles foram evitados e nunca aceitos. Quando as fadas encontravam uma criança que queriam tomar como sua, sequestravam a criança e deixavam um Changeling em seu lugar. Essas crianças foram sequestradas por uma infinidade de razões. Algumas foram tomadas como serviçais, algumas para punir os pais que haviam ofendido as fadas, e outras foram amadas e criadas como substitutas do Changeling. Se o Changeling fosse descoberto, havia várias maneiras de tentar devolver seu filho. Fazer o Changeling rir era uma maneira, e então temos a abordagem não tão sutil de torturar o Changeling. Isso foi usado como uma desculpa e explicação legítima para o abuso infantil, especialmente entre crianças que nasceram com deformidades, o que é um pensamento assustador. Também se relaciona com a ideia de que levar o Changeling para o deserto para ser recuperado pelas fadas também pode funcionar. Em uma época em que fornecer comida suficiente para uma família era uma luta para muitos, todos os membros dessa família teriam que contribuir. Changelings eram vistos como tendo um apetite varicoso e também várias deformidades que resultavam em uma falta de contribuição. Então, eles ameaçavam a capacidade de uma família se sustentar. Portanto, os vínculos são próximos aos índices de abuso infantil, abandono e mortalidade infantil. Há também histórias de fadas sequestrando adultos para se casarem com suas famílias e mães para ajudar a criar crianças fadas. Nesses casos, era deixado para trás um tronco encantado que assumia a aparência da pessoa que havia sido roubada. Algum tempo depois, esse tronco substituído ficaria doente e morreria, forçando a família a enterrar seu ente querido perdido, muitas vezes sem nem perceber a troca que havia ocorrido. O caso de Bridget Clary é provavelmente o mais famoso, envolvendo um assassinato relacionado a um Changeling. Os eventos ocorreram na Irlanda, onde Bridget foi morta por seu marido em 1895, que então incendiou seu corpo alegando que ela havia sido levada pelas fadas. Bridget havia sido diagnosticada com bronquite. Sua condição era grave o suficiente para que um padre administrasse seus últimos ritos. Dada sua doença repentina, o marido e o pai de Bridget a acusaram de ser uma fada enviada para substituir a verdadeira Bridget. Para expulsar a fada, Bridget foi levada para a lareira. Isto foi feito porque na Irlanda acreditava-se que colocar um Changeling no fogo faria com que ele saltasse pela chaminé e devolvesse a criança ou pessoa que foi levada em seu lugar. A história dos Changelings é triste de abandono e negligência. Os duendes são provavelmente um tipo de fada que você já ouviu falar antes. Eles eram vistos como os indivíduos travessos, mas também preferiam agir sozinhos. Grande parte de seu tempo também era gasto fazendo sapatos, pois a maioria deles era sapateiro de profissão. Os duendes de hoje são bastante parecidos, com apenas uma grande diferença: as cores usadas. O verde icônico nunca foi considerado antes do século XX, antes os duendes usarem jaquetas vermelhas. David Russell McAnally escreveu um livro intitulado Irish Wonders, que detalha todos os tipos de fadas, fantasmas e criaturas encontradas no folclore irlandês. Ele acreditava que toda mitologia tem espíritos bons e maus. Para ele, os duendes eram uma relíquia da mitologia pagã da Irlanda. Não era totalmente bom, nem totalmente mau. Sua opinião sobre o duende é de longe uma das mais detalhadas que já encontrei. Por nascimento, o duende é de baixa descendência, seu pai sendo um espírito maligno e sua mãe uma fada degenerada. Por natureza, ele é um malfeitor, o Puck da Ilha Esmeralda. Ele é de tamanho diminuto, cerca de 1 metro de altura, e se veste com um paletó vermelho, com calças vermelhas abotoadas no joelho, meias cinzas ou pretas, e um chapéu no estilo de um século atrás, um pouco velho, com o rosto murcho. Ele também continua dizendo que as fadas que vivem em grandes grupos usam a cor verde, enquanto as fadas solitárias, como o duende, preferem vermelho. Se alguém fosse capaz de pegar fisicamente um, eles seriam obrigados a mostrar a localização de seu ouro, que foi enterrado em montes de sujeira. No entanto, eles teriam muitos truques ao longo do caminho. Em uma história, um fazendeiro pegou o duende e exigiu que ele o levasse para o seu ouro. O duende o fez naquela noite.
Entretanto, quando ele ordenou que ele começasse a cavar, ele implorou para deixá-lo ir, porque não tinha pá, não servia para o fazendeiro, pois já sabia onde estava o ouro. O duende pegou uma vara e colocou na lama, e depois jogou o chapéu em cima. O local está marcado. Você pode voltar com uma pá e pegar todo o ouro para você agora. Por favor, deixe-me ir. Satisfeito, o fazendeiro soltou o duende e voltou na manhã seguinte com uma pá, pronta para desenterrar o ouro. No entanto, o fazendeiro voltou a um pântano cheio de gravetos com chapéus colocados em cima deles, descobrindo que o ouro levaria uma eternidade para ser encontrado. Ele havia sido bem e verdadeiramente enganado. McAnally menciona que os duendes evitam amizades com outras fadas e não têm interesse em casamento ou família. Algumas histórias apontam para este ser porque eles foram exilados e outros apenas acreditam que os duendes preferem ficar sozinhos. Ainda sobre o tema das fadas de casa solitária, temos os Brownies e os Boggarts. Quando todos na casa estiverem dormindo, o Brownie sairá e realizará várias tarefas e serviços. Em troca de seu serviço, eles pedem uma oferta de algum tipo, normalmente comida e bebida, tendo os Brownies um gosto especial por bolo, leite e creme. Semelhante ao Brownie, você tem o Hobgoblin, que também foi visto como um espírito útil da casa. Em termos de aparência, eles variam de pequenos homens peludos a pequenos homens com um pouco menos pelo. Brownies eram vistos como um sinal de prosperidade para a casa em que habitavam, mas também eram notórios por seu temperamento imprevisível, sendo extremamente fáceis de perturbar. Algo tão inofensivo quanto mover a vassoura ou mudar o ambiente pode deixá-los em um ataque de raiva. Se não se acalmarem, sairão da casa e procurarão outra. Este é realmente o melhor cenário, porque a alternativa é que um Brownie se torne um Boggart. Essencialmente, um Brownie do mal. Eles passam de úteis a malévolos. Eles causam o caos pela casa, roubam e movem coisas, mexem com animais de estimação e fazem o leite azedar. Eles até sobem na sua cama, puxam suas orelhas e agem como esquisitos. Os Boggarts seguem as famílias aonde quer que vão, então mudar de casa não resolve o problema. É dito que colocar uma pilha de sal ao lado de fora da porta de um quarto e deixar uma ferradura na maçaneta da porta da frente impede a entrada de Boggarts. Pixies são um tipo de fada comum no Reino Unido, particularmente em Devon e Cornwall. Alguns de vocês podem se lembrar dos Pixies da Cornualha em Harry Potter. Acreditava-se que a maioria dos Pixies vivia no subsolo em grandes montes e círculos de pedra. Eles eram considerados relativamente inofensivos e benignos, infantis, tanto em estatura quanto em comportamento. Eles eram brincalhões e travessos. Um Pixie singular era uma visão rara, pois muitas vezes se reuniam em grupos muito grandes, dançando, cantando e pregando peças em humanos próximos. Há histórias de Pixies sequestrando crianças e punindo humanos. No entanto, há muito mais que os descrevem como gostando de humanos, especialmente crianças e aqueles que não lhes fizeram mal. Isso se estendia até brincar com as crianças, dando-lhes bênçãos e até concedendo-lhes desejos em alguns contos de fadas. A representação moderna de um Pixie é uma pequena criatura com orelhas pontudas e asas muito semelhantes a um elfo. Na era vitoriana, eles eram retratados como vestindo não muito mais do que trapos velhos. No entanto, dar uma roupa nova a um Pixie era uma maneira muito boa de se tornar amigo de um. A ascensão do cristianismo na Grã-Bretanha fez com que as histórias de Pixies mudassem um pouco. Os Pixies foram então explicados como sendo as almas de crianças não batizadas que morreram. Logo após o funeral, elas se transformariam em Pixies antes de morrer. Permaneceriam neste plano com a mesma inocência infantil, mas seriam presas no limbo dos Pixies. Uma criatura que vemos em muitas culturas assume hoje a forma da Banshee irlandesa, a expressão que significa mulheres da colina das fadas. Banshees aparecem como mulheres jovens e velhas, seus olhos vermelhos e doloridos pelo choro contínuo pelo qual são conhecidas. Banshees mais velhas são bastante pequenas, com um vestido verde e uma capa cinza. As Banshees mais jovens
São às vezes bastante altas, com cabelos ruivos, prateados ou dourados, um vestido branco e uma tez medonha. Uma banshee aparece quando um membro da família morre. Seus gritos ou lamentos são o principal sinal. Você já deve estar ciente, mas em casos de longa distância, a banshee é sempre vista como a portadora de más notícias. Uma explicação comum é que as banshees eram o fantasma de mulheres jovens que tiveram uma morte brutal. Se esta mulher fosse maltratada ou tivesse um ódio profundo por sua família, elas ficariam cheias de raiva, esperando que aqueles que elas odiavam morressem. Elas não pareciam avisar sua família, mas sim se deleitar com o infortúnio. Mas comumente, as mulheres que morreram cedo demais e que tinham conexões muito fortes com sua família demoravam para vigiá-la. Sua música era muito calma, mas cheia de tristeza. Isso está relacionado com a profissão de Keening e o termo Keening Woman, que você vê na Escócia e na Irlanda. Keening é uma forma de prestar respeito aos mortos, é uma espécie de ritual vocal, realizado em velórios e funerais. Alguns podem compará-lo ao canto, mas é muito diferente, tem alguns elementos de música, mas é muito mais espontâneo. Há repetição vocal e ritmo na voz e no movimento, mas nada disso é planejado. Mais importante, há também o que algumas comparariam ao lamento de uma banshee. Às vezes, as banshees prediziam uma morte e apareciam cedo. A pessoa cujo destino elas previram pode ouvir a música das banshees dias antes de qualquer outra pessoa. Quando várias delas são vistas em um lugar, significa que a morte foi considerada como alguém de maior significado do que o normal. As banshees não são consideradas fadas malignas ou maliciosas, mas dadas as circunstâncias que se acumulam para ver uma, é compreensível por que você prefere evitá-las. Uma crença comum é que as fadas já foram divindades pagãs e, à medida que sua crença e adoração diminuíram, foram rebaixadas a seres míticos. A Igreja ecoa uma ideia semelhante. No entanto, as fadas neste caso já foram anjos que foram rebaixados. A história afirma que durante uma revolta no céu, Deus ordenou que os portões fossem fechados. Aqueles dentro permaneceram anjos, aqueles no inferno se tornaram demônios, e aqueles no meio tornaram-se fadas. Eles não eram maus o suficiente para se alinharem com Satanás, mas também não eram piedosos para permanecer no céu, e assim caíram na terra e se tornaram fadas. Eventualmente, no século XVII, a Igreja começou a ver fadas como demônios. Os brownies e hobgoblins, que antes eram vistos como espíritos amigáveis da casa, agora eram vistos por muitos como goblins perversos. Mesmo a ideia de fadas tornou-se associada a atos de feitiçaria, e, portanto, aqueles que espalhavam essas histórias eram punidos de maneira semelhante. A ideia de fadas sendo ou representando as almas dos mortos aparece com bastante frequência. Tanto na Escócia quanto na Irlanda, há uma fada conhecida como Slaw, que voa pelo céu durante o Halloween. Esta é uma massa nebulosa, composta em grande parte pelas almas dos mortos, voando juntas, quase como um bando de pássaros. Antes da cristandade, esses eram considerados alguns dos membros mais vis da corte invisível. Onde quer que fossem, o sentimento de desesperança e tristeza os seguia. Os humanos os evitavam a todo custo. A Igreja deu então ao Slaw uma descrição mais física ou humana. Ao invés de fadas, eles se tornaram as almas dos pecadores, e aqueles que se recusaram a se arrepender, eles foram amaldiçoados a voar pelo ar juntos pela eternidade. Agora, como vimos hoje, a palavra fada é um termo genérico usado por muitas culturas para categorizar um grupo de criaturas dentro de seu folclore. Essas criaturas podem ter histórias bastante alegres, mas também podem fazer parte de contos muito trágicos. Se você tiver alguma história de fadas, filmes, programas de TV ou livros em que gostou da representação, sinta-se à vontade para compartilhá-los na seção de comentários.